Então fala aí, galera, aqui fala o Godsen. Dessa vez eu vou estar trazendo um vídeo, versus, né, no caso, que vai ser meio que uma colaboração, né, um collab, que eu vou colaborar com o Anime Fatos, né, um parceiro do canal, e ele vai estar fazendo a análise, vamos dizer assim, de maneira mais, vamos dizer assim, mais explicadinho, mais esmiuçada, né, mais longa, mais completa, da Medaka, né? Já eu vou estar fazendo análise de maneira geral dos personagens, os guerreiros Z humanos, né? Que é Mestre Kami, Kuririn, Yantia, Tenshinhan e Caos. Esses são os guerreiros Z humanos, né? Basicamente. Sem contar o Yajirobe também, mas eu acho que eu não vou colocar ele por razões óbvias, né? Mas eu acho que eu poderia até incluir o Yajirobe, né? Mas eu não vou pra não rolar tanta treta, vamos dizer assim. Enfim, os guerreiros humanos de maneira geral. Enfim, esse vídeo tá explicando um pouco, né, dos motivos pelos quais eles ganhariam, né? Provavelmente todos eles, mas possivelmente apenas a maioria, não todos. Então, vamos lá. Eu vou estar utilizando eles, no caso. Óbvio, vocês sabem que eu uso o anime. Eu não uso os filmes para continuidade normal, mas eu uso pro GT. Mas eu não vou estar falando do GT, eu vou estar falando de Dragon Ball Super, né? Esses personagens eu estou utilizando eles todos nos seus auges. Do Dragon Ball Super, no caso. Então, vamos lá pro vídeo, né? Eu só vou falar um pouquinho, brevemente, sobre o poder da Medaka, no caso. Eu não vou nem falar exatamente o poder dela, eu vou só dar o nível dela. Eu vou falar uma ou duas razões, sem elaborar, falar uma ou duas razões do porquê que as habilidades delas, ou o poder dela seria menor do que seria inferior, né, a os nossos guerreiros Z. Então vamos lá, o poder dela vai estar, eu vou colocar ela entre nível lunar e planetário, entre esses dois níveis eu vou colocar ela. Estelar seria se eu fosse dizer que ela escala o feito da Jimo, que ela usou uma espada, né, para destruir uma estrela, mas eu não escalaria as duas, né. Então, não, esse feito não vai estar sendo escalado a ela. O nível de velocidade dela vai estar oscilando entre hipersônico, né, ou acima do som, e nível acima da luz um pouco. Eu falo, por que é tão grande esse arco? Porque simplesmente há uma certa incoerência, né? Por exemplo, tem um momento em que ela precisa usar um clone dela para não ser esmagada pelo vento com a velocidade dela, coisa que não faz sentido se ela não tiver velocidade abaixo da luz. Porém, é uma coisa, é uma situação. De todo modo, nós temos mais do que uma citação, até onde eu sei, de que ela é mais rápida que a luz, ou que ela escala personagens que são mais rápidos que a luz. Então, pelo menos, eu diria que ela pode sim ser escalada a velocidade da luz. Então, é esse aí. Nível máximo dela ser planetário e nível acima da luz. Agora, onde ela geralmente brilha é nos seus hacks. Ela tem vários hacks. Eu só vou estar dizendo que não adianta você utilizar argumento. Ela vai ganhar por causa do hack dela, porque simplesmente a falácia da falta de limites. É que nem os fanboys de Saitama que dizem que por Saitama nunca ter mostrado perdendo de ninguém, ele ganha de todos na ficção. Só que não é assim que funciona. Você tem que primeiro provar que ele pode ganhar de alguém para depois, né, ele vencer. Não é assim que funciona. Então tem que primeiro provar que o hack dela funcionaria em personagens do nível do Goku, que são muito, quer dizer, do nível dos personagens que nós temos aqui, né, que seriam acima sim dela, e eu argumentaria até mesmo acima da própria Jimo. Por que eu digo isso? Porque a Jimo, até onde eu sei, só que a gente tem são os nomes das habilidades dela. Você não tem nem a descrição das habilidades delas. Você não sabe o que elas fazem. Só nome é qualquer nome de habilidade, foda-se, tá ligado? Que nem o Big Bang Attack. Foda-se, um nome de habilidade. Dane-se, ninguém se importa. Se você não tiver um contexto pra botar aquele nome ali, se não tiver outra coisa que prove
que ela realmente, a habilidade pode ser interpretada, aquele nome da habilidade, como sendo realmente aquilo que diz. Se não tiver outra fala, outra citação, uma descrição do que aquela habilidade faz, né? Ou um feito, né? Melhor ainda. Se não tiver nada disso, aquele nome é basicamente irrelevante. Então foda-se um monte de nome que tem para técnica da Gimo, porque não tem feito, não tem citação, não tem explicação nem do que essas coisas fazem, e elas basicamente não são nunca utilizadas, todas essas citações. Então foda-se. Quanto à única citação que nós temos dela importante é que ela sobreviveu ao Big Bang. Porém, como ela tem diversas habilidades, ela poderia muito bem ter sobrevivido ao Big Bang utilizando essas habilidades. E só porque alguém sobrevive a algo, não quer dizer que ela pode destruir aquele mesmo nível que ela sobrevive também. Ponto. Isso aí já é estabelecido. Pronto, acabou. Esse é o nível. O máximo que ela tem é, como eu disse, um feito nível estrela. Só que ela usou uma espada. Não sei se escalaria diretamente a ela, né? Mas é isso aí. Pronto. Só isso que esse pessoal tem. Fora todos os nomes de habilidades que não tem como saber nada sobre eles. Fora isso, não tem muita coisa para utilizar. Aí vamos para a própria Medaka. Nós temos os hacks delas que poderiam até, de certa forma, dar um trabalho para os nossos personagens. Com a hack de abrir feridas, né? Abrir feridas passadas, né? De voltar ao ataque do oponente, também de apagar a existência do oponente e por aí vai. Com os oponentes que nós vamos ter nessa batalha, eu acho que a maioria desses hacks funcionaria. A diferença é grande, mas é mais na questão da velocidade do que na questão do poder em si. Quer dizer, o poder também é bem diferente, mas não é absurdamente diferente. Tipo, eles não são universal, né? Nenhum deles é universal, do outro lado. Mas, na verdade, nenhum deles é mais do que sistema solar, nível de sistema solar. Eu diria, né? Eu argumentaria. Agora, a velocidade é onde eles realmente brilham. E eu já vou explicar o porquê. Então, esse é o nível da Medaka. Em questão de poder de ataque, né? Potência de ataque, ela fica muito para trás. Em questão de velocidade, ainda mais. Ela fica ridiculamente para trás em questão de velocidade. Já vou explicar o porquê. Então, as hacks dela poderiam até funcionar, mas se eles pegassem, se ela fosse utilizar. Até onde eu sei, a Medaka não é um personagem que já vai partindo logo para ataque e usa todas as habilidades instantaneamente, né? Eu não acho que, até onde eu sei, não é esse o personagem dela. Então, se ela estivesse dentro do seu personagem, ela não o faria, né? Pelo menos até onde eu sei, ela não faria isso, né? Né? Se ela não tivesse sem a moral, né? Se ela quisesse só matar, ela também não faria isso, porque ela não teria o tempo de fazer isso. Os outros personagens matariam ela primeiro. Pela diferença ridícula em velocidade e poder, né? Então, e durabilidade. Então vamos lá. Lembrando, né, que o Anime Fatos vai estar elaborando tudo isso aí, vai estar explicando mais esmiuçado. Eu só estou explicando um pouquinho do porquê de certas coisas e o nível dela, né? Agora vamos pro principal, que é o poder dos guerreiros Z humanos. Bom, os guerreiros Z humanos em si não tem muitos feitos. Até onde, na verdade, eu diria que até não tem feitos, né? Basicamente. De maneira geral, eles não têm feitos deles mesmo, mas obviamente eles têm escalamento para outros personagens, né? Um escalamento que nós podemos fazer, vamos começar com, eu acho que o pouquinho mais difícil, mas ainda assim alguma coisa. Você tem o caos. Vou começar com o mais fraco e o mais complicado, vamos dizer assim, de dizer exatamente o máximo dele. Mas nós sabemos que o caos tinha... Deixa eu parar rapidinho aqui. Voltando ao assunto, sim, nós temos o caos. O caos, né? O único nível direto, assim, oficialmente confirmado que nós temos dele, né, diretamente feito, é o poder de luta dele, que é 610 na saga Saiyajin, pelo até onde eu sei, né? Esse é o nível máximo que nós temos dele, né? Diretamente mostrado, sem nenhum escalamento, sem muita coisa, né? Vamos dizer assim, algo que é fácil, você já olha e você já sabe. Eu não estou dizendo que esse é o nível máximo dele. Isso é o que nós sabemos, né? 610 de poder de luta. Isso não é impressionante, como já esperado do caos. Mas
Aí é que vem a questão. 610 de poder de luta é o suficiente para solar, você ouviu direito, solar Dragon Ball clássico. Com exceção dos ataques especiais, né, como o Super Kamehameha do Goku. Porém, de maneira geral, o Goku tinha um poder de luta de 416 na saga, isso já depois de anos depois do fim do Dragon Ball clássico. Isso é importante, sabe por quê? Porque, né, o Goku, na verdade não o Goku, mas personagens mesmo do clássico podem ser argumentados como tendo velocidades acima da luz. E consideravelmente acima da luz até. E em questão de poder destrutivo também. Pode ser dito que eles são até mesmo um planeta grande, né? Tem cálculos para isso, como por exemplo, o Piccolo da Daimao disse que podia destruir a Terra em um piscar de olhos, né? Se você fosse dizer, vamos usar essa velocidade no piscar de olhos, que é 0,4 segundo, né? Eu tenho certeza que isso sairia em número planeta grande. Um planeta grande. A própria Terra de Dragon Ball, dá para argumentar facilmente que a Terra de Dragon Ball é maior do que a Terra da vida real. Tem como argumentar isso, né? Um pouquinho maior, mas consideravelmente maior, né? Você tem a ilha, né? Uma ilha é chamada de um pequeno continente no Daizensho. E você tem também o próprio mapa, né? Que se você for pelo mapa, o diâmetro da Terra é bem maior, é maior do que o nosso. Se eu não me engano, é 17 mil quilômetros, enquanto a Terra é 12 mil quilômetros. Aí se você fosse calcular esses feitos aí, basicamente eu diria que isso aí na casa dos planeta grande, né? Se você for dizer que ele destruiu em piscar de olhos, literalmente. E, né, tem em conta que a Terra é grande pra caralho, Dragon Ball. Então, poderia dizer que ele até é nível planeta grande. Aí em questão de... Isso não é só a única coisa, porque você tem também o feito do Piccolo. O Piccolo no Dragon Ball Z, quando ele, depois da batalha com Raditz, ele detona a Lua com seus pesos, né? Ele detona a Lua em um simples ataque casual, né? Ele não tinha treinado nada ainda, praticamente. Né? Ele ainda tava com seus pesos, ele destruiu a fucking Lua. A Lua ele destruiu. E não só isso, foi calculado, né, mais de uma vez como sendo nível planeta grande e ao menos planetário. Isso foi calculado esse feito, porque você tem esse feito acontece em segundos, né? Em 3 segundos aproximadamente o feito acontece. E se você disser que a luz demorou 1 segundo para vir até a Terra, então é 2 praticamente segundos, né? Que acontece esse feito todo, tudo isso acontece em questão de segundos, pouquíssimos segundos. Mas, e aí esse feito pode ser calculado em nível planeta grande. Aí você vai para o próprio Mestre Kami de explodir na Lua. A explosão, né? Há uma expansão do raio da Lua tão grande, né? Que pode ser calculado também em planeta grande, porque acontece segundos no anime. E não só isso, mas é tão rápido que ninguém nem vê a explosão da Lua, a não ser ele mesmo. Então, de novo, você pode dizer que pode ser calculado como um planeta até grande, se duvidar. Isso é o Mestre Kami do clássico. Que mais? Basicamente é isso, né? Mas fora outros feitos um pouco menores, como por exemplo o Kami-sama criar a Lua. Aí você vai dizer, mas ele fez isso com o Shenlong. Mas o Shenlong não pode fazer nada além do poder do Kami. Então é isso aí. Mas você vai dizer, mas pode ter demorado muito tempo. Não, isso daí também pode ser utilizado contra um monte de série, para nerfar um monte de série. Você dizer, demorou muito tempo, sei lá, Você diz que o Hades tem manipulação do espaço-tempo e ele levou 1 bilhão de anos para construir os três universos dele. Pronto, acabou, tá ligado? Dá pra usar esse tipo de argumento contra qualquer personagem, qualquer feito, né? Se o cara for dizer, vou explodir a Terra agora. Aí você vai e diz, em quanto tempo você vai destruir a Terra? Né? Vai ser só um ataque, você vai destruir só uma parte da Terra? E por aí vai, esse tipo de loucura. Esse tipo de lógica não é bom.
Não é uma lógica boa. Tem que utilizar o feito de maneira literal, né? De maneira mais direta e literal possível. Então, é isso aí. E também tem o Daizenshu disse que o Kamehameha do Goku é mais forte que o Kamehameha que podia destruir a Lua. E o Mestre Kami é confirmado em diversas fontes como sendo capaz de destruir a Lua. E é isso aí. Também tem, né, uma citação que implica que vilões após o Mestre Kami podem destruir planetas, né? Tem uma citação assim também. Questão de velocidade, você tem desde do clássico, você tem o quê? Começa com, acho que o primeiro de todos, você tem é o Mestre Kami com seu feito, né, de Kamehameha chegando até a Lua em questão de segundos, né? Isso seria relativístico, tranquilamente, e nós sabemos que os personagens se escalam a velocidade de seus ataques. Depois disso também tem o Goku desviando de um laser, que também é relativístico, calculado em relativístico. Vou botar o cálculo na tela. Depois disso você tem o Goku desviando do laser do Akuma, acho que é Akuma Man, parece o nome dele. Akuma Ito, o nome do golpe. Aí ele desvia, é dito como luz no Daizenshu. Outro, né, também que você tem é o Goku desviando do Taioken. Foi calculado 2 vezes a luz. E esse feito é, no caso, que o Daizenshu, né, e outros guias também dizem que o Taioken é uma luz. E também parece uma luz muito, né? Tem fótons, etc. E o Goku foi mais rápido que o Taioken no anime. Que mais? Você tem você tem o golpe, né, do próprio Piccolo Daimao, que é descrito mais de uma vez como sendo luz, e foi calculado em 7 vezes, se eu não me engano, a luz. Aí você tem outro golpe do Tamborini, né, que é dito como sendo luz pelo guia também, e aí ele deu 5 vezes a luz, esse feito. E aí você tem ainda por cima disso, você tem também o fato que o Piccolo Daimao consegue reagir. Outros personagens, assim, vilões do Goku, conseguem reagir ao báculo, a expansão do báculo, né, do bastão mágico, que é tão rápido que chega a Lua em segundos. E também tem, como eu falei já, né, o próprio Piccolo, o ataque dele chegando na Lua em questão quase instantaneamente, basicamente acima da luz, essa velocidade. E também, fora isso, você também tem um escalamento, né? Que você pode dizer que o Piccolo é pelo menos ali no mínimo 40% mais rápido do que o próprio, né, Kami, porque o Kami, no caso, o Kami, né, o Kami, ele não consegue enxergar o Piccolo e o Goku lutando, mesmo com os olhos divinos dele. E a diferença, né, pra você, tipo assim, a velocidade, por exemplo, a velocidade de um ser humano normal e a velocidade que você tem que ter para um ser humano normal não te enxergar, se for comparar os dois, a diferença é no mínimo de 40% de velocidade, né? E pode ser muito mais até do que isso, né? Então, no mínimo 40%. Se você for colocar os 40% e jogar, se eu não me engano é 40%. Se pegar os 40% e jogar em cima dos 7 vezes a luz, vai dar mais de 10 vezes a luz pro Piccolo e pro Goku no final do Dragon Ball Clássico, e eles ficam ainda mais rápidos, né? E o caos é acima disso. Então, questão de velocidade, mesmo ali, o caos poderia ser argumentado como acima da Medaka, consideravelmente. Mas não acaba aí, porque depois o caos fica bem mais forte, né, na saga da Mekuzei, que ele tá no mundo do Kaiô treinando ali, e o caos fica tão forte que o Guldo, né, um cara que, embora seja fraco pra caralho, ele deu dano, conseguiu dar dano, né, conseguiu reagir a certos ataques, né, e dar dano do Gohan e do Kuririn. Ambos tinham mais de 10 mil, nos guias, sendo o Gohan tendo 14 mil e o Kuririn tendo 13 mil. Nós sabemos que em Dragon Ball, pra você ter qualquer efeito, né, com seus ataques no seu oponente, você tem que ter no mínimo mais que 50% do poder do seu oponente. Se pegar 50% do Gohan, é 7 mil de poder de luta. Seria isso, né? E como o Caos solou esse daí, como o Caos solou ele de maneira absurda, tá ligado? Podia usar a diferença entre o Freeza e o Goku, que é de 25%. Aí você põe 25%, né,
7.000 de poder de luta, né? Peraí. Você chega em mais de 8.000 de poder de luta, que é mais do que o poder que o Goku tinha ali, né, no Dragon Ball, quando ele lutou ali contra o Vegeta, né? Então você pode argumentar que ele tem esse nível caos, né? E se você fosse upar até um pouco mais, né? Se fosse upar um pouco mais ali, você poderia até dizer que o caos chega no nível do Rei Vegeta, ou próximo ali do Rei Vegeta, né? E o Rei Vegeta tem um feito calculado em nível planeta grande. E um feito calculado em planeta grande, tranquilamente. Né, pode ser até calculado em nível pequena estrela, né? De tão absurdo que é esse feito. Isso também escalaria o caos ao Caminho da Serpente, que pode, não estou dizendo que é, mas pode ser argumentado que o feito do Caminho da Serpente é massivamente acima da luz, porque o Ema Daioh, que seria um personagem no mínimo mais rápido que o Goku clássico, que tinha feitos de velocidade de viagem, como por exemplo, o Goku caiu numa ravina e aí o Kuririn estava correndo e o Goku caiu na ravina, foi até o fundo, voltou e conseguiu alcançar o Kuririn e superou ele, inclusive, em segundos isso daí. E se for calcular a altura da ravina, esse feito dá supersônico. Isso daí é só um, tem vários. O Goku atravessou basicamente o mundo inteiro nadando em um dia, basicamente, e tem outros feitos também. E velocidade de viagem, tranquilamente, você poderia dizer que o Ema Daioh é muito acima, né, do clássico. Ele é acima do Kami, por exemplo. Ah tá, só um detalhe que eu esqueci de falar. O Kami, ele derrotou o Goku, que derrotou o Piccolo Daimao com um peteleco. E o próprio também, né, o próprio o seu Popo já era acima desse Goku e muito, em velocidade de poder. E o Daimao é ainda acima dele, tá ligado? Então, pro Piccolo, quer dizer, o Kami. E o Kami não era nada comparado ao Piccolo Júnior, né? E o Goku. Então, pra você ter uma noção, né, do nível aí de escala, mesmo pro Caos 610 de poder de luta. E esse Caos aí, né, se você for usar o feito que eu falei da Caminho da Serpente, se disser que o Ema Daioh demorou 100 milhões de anos pra cruzar e o Goku cruzou em um dia e meio, de acordo com o Daizenshi, se diria que esse feito poderia ser massivamente acima da luz, ainda mais tendo em vista que consistentemente a velocidade de viagem é menor que a velocidade de combate. Se for tirar a diferença que eu falei, que eles tinham velocidade do som de viagem e velocidade de combate já era acima da luz. A diferença é de centenas de milhares de vezes. Aí você pega isso e mais esse feito, né, que eu falei, e facilmente ele chega até a milhões, bilhões de vezes a luz, se você utilizar essa lógica. Mas, como eu disse, isso é highball. Isso é uma possibilidade, não necessariamente verdade. Porém, pelo menos o Goku, né, ele treinou, após apenas treinar na gravidade 20 vezes e ficar apenas 10 vezes mais rápido, de acordo com o guia, né? De acordo com o guia, o Goku, depois de treinar 100 vezes gravidade, ele não ficou muitas vezes mais rápido. Ele ficou 10 vezes mais rápido. 10 vezes mais rápido e mais forte. E ainda assim, ele tem um feito, né, que no anime ele tem o feito do Scouter, né, que é o feito de que ele consegue ser tão mais rápido que o Scouter, sendo que o Scouter manda mensagens basicamente em distâncias universais em questão de segundos, né, e isso daí poderia dar até quadrilhões de vezes a luz. Aí você tem o feito do Goku desviando de meteoros e fazendo a nave dele se mover mais rápido do que estava antes, sendo que a nave cruzou o universo 6 dias, trilhões de vezes a luz. Isso aí tudo poderia ser dito como argumentando sim para essa versão do Caos, porque, como eu disse, o Goku tinha apenas treinado 20 vezes a gravidade quando ele fez esse primeiro feito de desviar de cometas e fazer a nave dele mover mais rápido do que estava antes. Só pra você ter uma noção, cara, do nível do bagulho. Então, mesmo o Caos poderia ser massivamente acima da luz e, né, planeta grande ou até nível estrela, se você for utilizar um cálculo mais elevado ali, né, do feito do pai do Vegeta. Enfim, isso é só o Caos. Aí você tem o próprio Tenshinhan, né,
o Tenshinhan, o Yantia e o Kuririn. O Kuririn tem um poder de luta confirmado 75 mil vezes, que solaria todas as forças especiais Ginyu, né? Que poderiam até, não exatamente igual, mas se escalam de certa forma pro Goku que fez o feito Scouter, né? E o Goku que fez pelo menos os feitos ali, né, dos meteoros que eu falei, certamente aquele Goku é inferior a eles e o Goku é inferior ao próprio Kuririn no final da saga Freezer. E, né, o Kuririn com seus ataques Kienzan pode até machucar o Freezer. Kienzan ele consegue cortar inimigos bem mais fortes, mas como o Jiren não foi cortado, então a diferença pode ser grande, mas eu acho que ela não é uma diferença infinita, né? Então, enfim, ainda aí, nesse ponto, eu já diria que ao menos o Kuririn já era mais rápido, né, que a velocidade... Só o Kuririn não, o Kuririn e o Tenshinhan e o Yantia, que ambos solaram as forças especiais Ginyu, com exceção do Ginyu. E o poder de luta do Kuririn poderia sim solar as forças especiais Ginyu, com exceção do Ginyu. Então eles também, nessa saga Freeza, todos eles poderiam ser argumentados como sendo massivamente acima da luz e ao menos livre planeta grande, talvez até estrela pequena. Isso nessa saga. Aí pro Dragon Ball Super, só fica mais apelando as coisas. Tem o Kuririn que é mais na cara, né? O Kuririn superou a 18, que... Superou a 18 não, ficou pelo menos parecido com a 18. Kuririn, porque ele lutou com dois personagens que escalavam com a 18, né, no Torneio do Poder. E a 18 é muito acima de Super Saiyajins, que tem todos aqueles feitos que eu falei. E inclusive seria possivelmente acima do Goku. Possivelmente não, provavelmente. Provavelmente acima do Goku, que atravessou o paraíso, né? Foi do planeta do Daikaio até o inferno, que é tão longe que não dá nem pra ver o paraíso, sendo que o paraíso tem o tamanho do universo, como já confirmado, esse feito foi calculado em sextilhões de vezes a luz. E o próprio céu, pra você ter uma noção, disse que podia destruir o universo, ou tinha o objetivo de destruir o universo. Se você considerar que ele é nível sistema solar, se você fizer o cálculo, dá sextilhões de vezes a luz para ele destruir o universo. Por quê? Porque ele não é imortal, ele tem as células do Namekusei, são os que podem viver mais, e eles vivem centenas de anos apenas. Então, esse feito pode ser muito bem ser argumentado, né? Não como multi-galaxy ou algo assim, mas sim como muito mais rápido que a luz, 6 trilhões de vezes a luz da Terra. Né? E você tem também os feitos dos Scouts, os feitos das esferas do dragão indo do Namekusei para a Terra instantaneamente quase, e o Freeza se reagindo a isso aí. Todos os feitos, né, que eu já falei da saga Freeza antes, o Goku e o Freeza sendo mais rápido que a visão do Sr. Kaiô. E também, né, tem o feito que eu falei do Goku cruzando a dimensão lá e tudo mais. E isso daí é muito apelão. E o Goku, eles já seriam escalados, né, ao menos ao feito do Freeza, né, de ser capaz de destruir Namekusei, né, e foi calculado nível estrela. Isso aí já é tranquilamente nível estrela, né, tanto que brilhou a galáxia inteira com a explosão do Namekusei. E a explosão do planeta Vegeta foi calculada em nível planeta estrela também, né, nível estrela, porque o planeta Vegeta é maior que as suas estrelas. E também, né, a explosão foi calculada, mesmo com números normais, foi calculada como nível estelar. Freeza na primeira forma dele. E então tudo isso daí, né, eu diria que mesmo isso daí poderia ser argumentado por Yantia e pro Kuririn e pro Tenshinhan, todos eles poderiam ser argumentados antes de Dragon Ball Super. Por quê? Porque porque o Yantia, ele derrotou um cara chamado Obu, se eu não me engano, Obi, ou sei lá como é que é o nome do cara, Obu eu acho. E o Obu lutou contra o Pai Gohan com pesos. O Pai Gohan com pesos fez aquele feito lá de velocidade que eu falei e também derrotou o Cell com um soco. O Cell perfeito. Então o Yantia já teria esse feito, né? E é implicado que o Yantia e o Kuririn são parecidos, né? Então, e o Tenshinhan, todos eles são parecidos, na verdade, porque todos eles estavam treinando no outro mundo já. Eu não sei, eu não lembro do Tenshinhan, mas eu sei que o Kuririn tava, né? Então,
Então ali, todos eles poderiam ser argumentados nesse nível de poder. Já antes do Dragon Ball Super, o Kuririn e o Dragon Ball Super só confirma ainda mais. E aí o Tenshinhan e o próprio Mestre Kami, que eu não falei até agora porque não dava pra falar nada dele, mas quando chegou no Dragon Ball Super dava pra falar sim, porque no Dragon Ball Super o que aconteceu foi, o Mestre Kami foi capaz de destruir a arena feita de Kati-Katin, um metal ainda mais forte que o Katin. E o Katin era tão forte que ele aguentou o ataque do Gohan depois do treino da Espada Z, pós-Espada Z. Gohan que seria acima do céu perfeito, como eu já disse. E então, tranquilamente, poderia dizer que eles seriam até nível Sistema Solar, né? O Kuririn, o Yantia e o Tenshinhan. Quer dizer, o Yantia não. Mas, não, sim, o Yantia sim, por causa do feito que eu falei lá do Dragon Ball Z. Mas o Kami também, né? O Kami também, Mestre Kami também. E o Tenshinhan. Só não o Caos. Só o Caos ficou pra trás. Mas o próprio Mestre Kami consegue resistir à explosão da arena e destruir a arena também com seus ataques. Então, tranquilamente, ele poderia ser dito como tendo um nível ali, até no nível do céu, de sistema solar, e massivamente acima da luz. 6 trilhões de vezes a luz. Então é isso aí. Parece que a Medaka vai levar uma surra de pau. De pau mole. Ela vai levar uma surra de pau mole. Porque eles têm trilhões de vezes a luz, velho. E até o Caos pode ser argumentado como sendo mais forte, muito mais rápido que ela, né? O próprio Caos, velho. O Caos. O cara mais fraco do universo. Então é isso aí, fãs da Medaka. É isso aí. Obrigado por assistir e até. Não se esqueça de passar no canal, né, do Anime Fatos. Não se esqueçam de passar no canal do Anime Fatos. Não se esqueçam de passar no canal do Anime Fatos. E eu esqueci de dizer também, né, que tem outros escalamentos pra eles, como também o Kuririn sendo capaz de momentaneamente dar dano no céu imperfeito. E também o Yantia e o Tenshinhan dando dano nos céus Juniors, que tem até um guia dizendo que tem o mesmo nível do céu. Mas é contradito pelo Daizenshi, né? Mas enfim, é possível dizer que eles são no mesmo nível do céu, ou pelo menos parecido. Então, mesmo na saga Cell já tinha isso aí. E claro, né, o próprio Tenshinhan fazendo aquele feito fudido dele, né, de empurrar o céu pra trás, sendo que nem o Android 16, que era mais forte que os dois outros Androids, poderia fazer isso. E esses aí são os escalamentos, né, pra esses personagens. Só o Caos for pra trás, mas mesmo o Caos tem alguma coisa pra dizer que ele é foda, em comparação à Medaka, que não tem nada. Então é isso aí, obrigado por assistir. Se inscreva no canal, comentem, etc. E falou.